gases nobres? Tranquilidade? Para quem não me conhece, eu sou o professor Patrick Ricardo de Química e nessa nossa aula faremos uma abordagem, falaremos do tema grandezas químicas. Sem muita delonga, vamos começar. Falarei agora para vocês da unidade de massa atômica. Gente, por que eu vou fazer uma abordagem de unidade de massa atômica se eu tenho as unidades de massa convencional? Lembre-se que um átomo é uma parada muito minúscula, invisível a olho nu. Então nós, na química, sentimos a necessidade de trabalhar com uma unidade específica para o átomo. Bem, foi criado, eu não criei nada, tá? Foi proposto a unidade de massa atômica. Para chegar a ela, pegamos um padrão. E o padrão é o átomo, tá? De carbono de massa 12. Peguei esse camarada e dividi em 12 pedaços iguais. Beleza? Imagina que isso aqui é uma pizza. Peguei essa pizza e dividi em 12 pedacinhos iguais. Esse pedacinho que está em verde, eu vou comer porque eu estou com fome. Esse pedacinho que eu comerei representa o quê? 1/12 do meu todo. Beleza? Bem, então esse 1/12 do isótopo do carbono 12, tá? É o meu padrão de unidade de massa atômica. Então, uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Ao pegar a tabela periódica, tá? Eu tenho algumas informações. Uma delas é a massa atômica dos elementos químicos. E como é que eu calculo, como é que eu determino a massa de um elemento químico? Lembre-se que um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas características químicas. E quem determina as características químicas aos átomos? É o número atômico. Então, um elemento químico é um conjunto de átomos cujo o número atômico deles são iguais. Beleza? Vamos lá. Vamos calcular, então, a massa de um elemento qualquer, como, por exemplo, o cloro. O cloro é um elemento químico que, na natureza, aparece na forma de 2 isótopos. O que são isótopos? São átomos com o mesmo número atômico. Se eu tenho átomos com o mesmo número atômico, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Então, o cloro na natureza apresenta-se sob a forma do isótopo de massa 35 e do isótopo de massa 37. Cada um desses isótopos, do cloro, como para qualquer elemento químico, tem um percentual de ocorrência. O isótopo do cloro de massa 35 apresenta-se na natureza com uma ocorrência, com uma abundância de 75%. Já o cloro, cujo a massa é 37, apresenta-se na natureza com uma abundância, com uma ocorrência de 25%. Para calcular a massa do elemento que aparece na tabela, eu vou utilizar uma média ponderada, levando em consideração a massa de cada isótopo e a sua respectiva ocorrência. Então vamos lá, vou calcular a massa atômica do cloro. Você vai pegar o isótopo 35 e multiplicar pelo seu percentual, 75. Como eu tenho um segundo isótopo, mais a massa do segundo isótopo, que é 37, vezes a sua ocorrência, 25. Tudo isso sempre dividido pelo somatório das ocorrências, ou seja, sempre dividido por 100. Fazendo as continhas, você vai encontrar aqui a massa atômica do elemento químico cloro que a gente tomou como exemplo, corresponde a 35,5 U. O que é o Uzinho? O Uzinho corresponde à unidade de massa atômica. Então, para você não esquecer, como é que você vai determinar a massa atômica de um elemento químico? Você vai pegar a massa do isótopo, tá? Dos isótopos deste elemento X e multiplicar pela sua respectiva ocorrência e sempre dividir por 100. A unidade de massa atômica é o Uzinho, beleza? Vamos lá, falarei da massa molecular. A massa molecular
é a massa de uma espécie química, de uma molécula, de um aglomerado iônico ou de um íon composto. Vamos determinar aqui, vamos calcular a massa molecular da água. Bem, a água apresenta a fórmula química H2O. Para você determinar a massa molecular, vou ser bem breve. Você precisa, primeiramente, do quê? Conhecer a massa atômica dos elementos que formam a substância. E aonde eu tenho isso? Aonde eu vou recorrer para achar a massa atômica, por exemplo, para a água, do hidrogênio e do oxigênio? Vamos recorrer à tabela periódica. Pegando a tabela periódica, você vai ver que a massa atômica do hidrogênio corresponde a 1 unidade de massa atômica e do oxigênio corresponde a 16 unidades de massa atômica. Bem, vamos lá. Eu tenho 2 hidrogênios, então você vai pegar 2 hidrogênios vezes a massa atômica do hidrogênio, que é 1, mais 1 oxigênio vezes a massa atômica dele, que é 16. Então vai ficar, ó, 2 vezes 1 mais 16, vai ficar 2 mais 16, isso é igual a 18 unidades de massa atômica. Observem que a unidade de massa molecular, como eu estou fazendo somatório da massa atômica dos elementos que constitui tal espécie química, também é o zinho, que é a unidade de massa atômica. Continuando aí, galera, falaremos do mol. Gente, quando a gente fala de mol, todo mundo fica desesperado. Eu peço que você não fique desesperado, que eu vou fazer uma relação aí com o nosso dia a dia, que eu acredito que você vai entender. Mas antes disso, ó, conceito. Em 1 mol, há exatamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 espécies elementares. Meu Deus, Patrick, que número bizarro é esse? Bem, esse número aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23, é conhecido como número ou constante de Avogadro. Quer ver? Olha só. Imagina que você foi à feira e pediu assim ao feirante ou à feirante: eu quero 1 dúzia de bananas. Quantas bananas você está levando para casa? 12. Sim ou não? Bem, você vai fazer uma festa de aniversário e vai comprar salgadinhos. Aí tu fala assim: caramba, eu tenho que comprar 100 de salgadinhos. Quantos salgadinhos terá na sua festa? Em 100, eu tenho 100 unidades de salgadinhos. Você vai comprar ovos. Aí você vai comprar 10 de ovos. Quantos ovos você está comprando? 10 ovos. Agora eu falo assim para você: gente, vamos fazer uma festa juntos? Vamos lá. Só que a gente precisa de 1 mol de salgadinhos. Quantas unidades de salgadinhos nós vamos ter nesta festa? Em 1 mol, independente do que, eu sempre vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 espécies elementares. Então, se eu compro juntamente com você 1 mol de salgadinhos, 1 mol de banana, 1 mol de ovos, eu estou tendo quantas unidades disso? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Caramba, Patrick, é muita coisa, beleza? Vamos lá, por exemplo, em 1 mol de água, a água é uma substância. Qual é a espécie elementar que caracteriza uma substância? São as moléculas. Então, em 1 mol de água, eu tenho o quê? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Aqui, ó. Vamos supor que eu tenha 1 mol de titânio. O titânio aqui é um elemento químico. Quais as espécies elementares que caracterizam um determinado elemento químico? São os átomos. Então, em 1 mol de titânio, que é um elemento químico, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. E por fim falaremos, tá, da massa molar. A massa molar corresponde à massa em gramas que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23
espécies químicas. Por exemplo, vamos supor que eu tenha que determinar a massa molar da glicose, de fórmula C6H12O6. Cara, você vai calcular a massa molar da mesma maneira que você calculava a massa molecular. Você precisa, então, do quê? Inicialmente, saber as massas atômicas dos elementos que compõem tal espécie, que no caso aqui é a glicose. Recorrendo à tabela periódica, você vai ver que a massa atômica do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Fazendo o cálculo da massa molar, você vai encontrar que a glicose apresenta a mesma, igual a 180 gramas por mol. Beleza? Lá na massa molecular eu utilizava a unidade Uzinho. Aqui na massa molar eu vou utilizar a unidade gramas por mol. Sabe o que isso quer dizer pra gente? Que em 1 mol de glicose, qual é a massa de glicose que eu tenho? 180 gramas. Quantas espécies químicas, quantas espécies elementares eu tenho? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Outro exemplo. Vamos supor que tenhamos que calcular a massa molar do cálcio. Eu vou recorrer lá na tabela periódica. Massa atômica dele, 40. Então, a sua massa molar será 40 gramas por mol. Sabe o que isso me diz? Que em 1 mol do elemento químico cálcio, nós temos 40 gramas. E quantas espécies elementares eu vou ter? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Gente, para finalizar essa aula, vou fazer aqui um resuminho do que foi abordado. Falamos da unidade de massa atômica, falamos também como se calcula a massa atômica de um elemento químico, fizemos uma abordagem da massa molecular, do que é o mol e também da massa molar. Espero que todos tenham curtido essa aula, tenham entendido, tenham interagido. Um forte abraço, um beijo no seu coração e tira uma foto dessa parada aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.